Bom, então sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, também muito bem-vindo. Não só portas abertas, mas coração aberto para aqueles que querem escutar essas palavras de sabedoria que todos nós recebemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas muitas vezes os nossos ouvidos, eles, por talvez não estarem ainda preparados, não conseguem escutar essa voz, que é a voz da nossa alma, a voz da nossa intuição. E para nos ajudar a fortalecer dentro desse caminho, nós recebemos o privilégio de mestres que se apresentam na nossa vida. E já existe aquele ditado cabalístico que sempre fala que quando o aluno está pronto, o mestre se apresenta. Eu tive o privilégio de encontrar grandes professores. Todos nós hoje temos o privilégio de estar vivendo numa época em que existem grandes professores maravilhosos, mas sempre dentro do nosso coração, mesmo que cada um deles estejam falando as mesmas palavras, o nosso coração às vezes está mais aberto para sentir, já que não é um conhecimento intelectual, sentir mais uma emoção que desperta em nós. A nossa memória é uma memória emotiva. Aquilo que a gente não sente, a gente não vivencia, talvez no dia seguinte a gente já esqueceu. Mas aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, fica marcado dentro de cada um de nós. E esses nossos encontros, esse nosso grupo que já existe já há algum tempo, né? Algumas pessoas entraram lá no começo, outras são mais recentes, mas para poder participar não precisa ter um conhecimento anterior, porque, seguindo o que eu acabei de dizer, repetindo, às vezes são exatamente as mesmas palavras, mas da mesma forma que hoje eu sou uma e amanhã eu sou outra, que por sua vez é completamente diferente do eu que eu fui ontem, aquela palavra se manifesta dentro de mim de forma diferente, me desperta de forma diferente, me faz ver a minha realidade de forma diferente. Por isso que muitas vezes as pessoas falando a mesma língua não conseguem se entender, e outras, mesmo sem falar, conseguem manifestar uma comunicação que é uma ponte de união que vai além das palavras. A Cabala traz a possibilidade da gente conseguir enxergar tudo isso além desse mundo físico e além da matéria. Sejam novamente todos bem-vindos. Fizemos essa breve meditação para tirar o nosso foco desse mundo externo e tentar entrar em contato, abrindo esses sentidos que fazem tanto sentido dentro da nossa realidade física, mas que através da meditação nós queremos colocar eles num segundo plano e queremos entrar em contato com uma realidade metafísica espiritual que os nossos olhos não veem, mas que é a realidade aonde está a verdade, aonde não existe ilusão, aonde não existe começo, meio e fim, aonde tudo é contínuo. E se estamos falando de uma leitura de um livro que se chama Shemot, chamado Êxodo, que traduzido do hebraico traz para nós os nomes de Deus. Os nomes a gente já viu em explicações anteriores, que esses nomes são os nomes divinos do nosso Criador, mas ao mesmo tempo sabendo que cada um de nós tem uma parte desse Criador e pode ser o Criador da sua realidade. Ao ler este livro, aliás, ao fazer este encontro, nós estamos entrando em contato
com esse divino que faz parte da nossa natureza, tão esquecida. Então, vamos iniciar o nosso encontro falando, inicialmente, fazendo o primeiro questionamento. Sabemos que a gente acompanha essa leitura da Torá, mas essa leitura não é história que conta o passado, ela é história que pode ser manifestada, um resultado positivo no nosso futuro, porque essa frequência está sendo manifestada nesse momento agora. Então, nós estamos falando de um livro que é uma diretriz para o nosso futuro, mas ele revela o nosso momento presente, exatamente o momento que nós estamos vivendo agora. Para quem já está dentro desse caminho de estudo de Cabala, já tem uma ideia, entende que o momento do presente, o tempo é relativo, mas o momento do presente é exatamente o melhor momento para eu conseguir resolver dentro da minha condição, porque o planejamento divino é perfeito. Então, o que quer que se apresente para mim no momento do presente, nesse aqui e agora, é a melhor chance que a luz apresentou para mim, para eu conseguir ultrapassar uma dificuldade ou uma possibilidade de eu conseguir evoluir e ser esse novo eu que eu falei anteriormente. Sabemos que nós vivemos dentro de uma natureza que se manifesta através de ciclos, o dia, a noite, as semanas, os anos, os meses, os ciclos da lua, o ciclo feminino, tudo na nossa vida são ciclos. Mas, se a gente pensar que a gente chegou, às vezes, numa situação de conforto, de amadurecimento, e que talvez agora já esteja bom, agora eu não preciso mais trabalhar, eu já estou tranquilo. Se alguém chegou nesse ponto e pensou algo do gênero, pensou alguma coisa assim, talvez essa pessoa amanhã não precise mais levantar da cama. Porque se tudo é uma repetição, e eu já cheguei num ponto em que eu estou muito bem, por que eu tenho que acordar no dia seguinte? Se eu já estou feliz, 100% feliz, eu já não precisaria, o amanhã, ter que acordar e levantar. Por que é que a gente continua aqui? Será que existe uma pessoa tão plena dentro de si que ela não precisa mais seguir em frente? E esse livro, que se chama O Livro do Êxodo, que conta a história dos israelitas saindo do Egito, na sua essência fala exatamente isso. Na sua essência, ele fala de uma consciência, uma nova consciência que foi atingida no momento da saída do Egito e que, quando a gente fala de sair da escravidão, é sair de limites, limites estes que podem representar hábitos, costumes, crenças. Então, o sair e mudar a consciência significa ir além desses parâmetros, e já que esses parâmetros são aqueles que dão para nós a base do certo, do errado, eu vou seguir para um caminho ético, eu vou fazer uma decisão correta ou incorreta. Cada um de nós, independente da sua idade, independente do seu sexo, independente da sua religião, cresceu recebendo, entre aspas, mas de forma bem incisiva,
um treinamento, e esse treinamento, ele já é tão profundo, raízes tão profundas dentro de nós, que quando a gente já fez muitas vezes a mesma coisa, a gente já não precisa mais pensar nela, a gente automaticamente faz. Por isso que os grandes atletas repetem, repetem, repetem 1000 vezes até eles serem os experts, para conseguirem cada vez irem além. E a nossa realidade é exatamente essa. Quantas vezes a gente não entra no carro e vai para aquele lugar que a gente está acostumado e a gente já nem pensa, eu tenho que pensar qual é? Eu vou, simplesmente eu vou. Porque existe algo que é um raciocínio lógico que nos comanda e que a gente já nem questiona mais. Que para nós, a gente acha que já está bom. Se a pessoa... Existem várias áreas dentro da nossa vida. Se a pessoa é uma pessoa que está satisfeita em todas, plena, em tudo, na área financeira, na área dos relacionamentos, na área da saúde, e às vezes ela tem um único ponto que ela se preocupa porque ela não está muito bem, quem sabe? Quem sabe existe essa pessoa que só um ponto ela não está 100% plena, ela não está 100% feliz. Por exemplo, vou falar eu gosto sempre de colocar exemplos meus, porque eu não posso falar pelas outras pessoas. Então, eu digo a vocês que eu tenho que melhorar em todas as áreas, sem exceção. Nenhuma está completa. Mas caso eu dissesse que eu iria colocar aqui num exemplo para nós, por exemplo, eu tenho filhos que são semi-adultos, semi-adolescentes. Lidar com eles, para mim, sempre é um grande desafio. E esse é um lugar que eu tenho que prestar muita atenção. Como ele me preocupa, talvez hoje eu falo, olha, então talvez meus filhos, a educação, a criação dos meus filhos seja o ponto que eu precise trabalhar. Então, tudo que está relacionado a esse ponto, eu questiono para entender se eu estou acertando ou não. Talvez em outros pontos que eu domino, eu já não me questiono mais. E o problema daquela pessoa que acha que está 100%, o que acontece? Ela já não se questiona mais, em ponto nenhum. E de vez em quando, ou quem sabe todos os dias, cada um vai fazer o seu julgamento, ela sente dentro dela, apesar dela estar em todas aquelas áreas que eu falei para vocês, ela se acha satisfeita e plena, mas de vez em quando ela sente lá um vazio. Na área de relacionamentos, na área do trabalho, né? E quando eu falo relacionamentos, eu estou falando não só relacionamentos entre um homem e uma mulher, mas entre amigos, entre pessoas do trabalho, pais, todos os tipos de relacionamentos. E o êxodo, vamos então trazer isso para o contexto da nossa leitura, entender que a gente está em aula de cabala, então nós temos que trazer para esse contexto. O sair do êxodo é sair destes padrões, que apesar da nossa cabeça dizer para nós que nós estamos bem, que eu já cheguei no meu limite, que daqui para lá já não preciso me esforçar mais porque está bom. Aquilo que eu acho que é maravilhoso, que é perfeito, que é o máximo, essa minha cabecinha tem um limite. E aquilo que o meu Criador quer dar para mim é maior do que qualquer ideia que eu já tive na minha cabeça. Porque o meu Criador, esse é puro compartilhar e é pura luz. E ele não muda dependendo do dia, da hora. Ele está sempre emanando. E quando nós falamos que este livro se trata de nomes, um nome é a forma que eu uso para chamar alguém ou alguma coisa. Ele expressa uma inteligência, ele expressa uma intenção, ele expressa uma forma.
Qual é? Agora eu vou unir a ideia do êxodo, a ideia dessa realidade robótica que nós criamos desde sempre e que a gente já parou de pensar nela. A sabedoria da Cabala traz o que para nós? Traz justamente a possibilidade de fazer o questionamento sobre a energia que está sendo apresentada dentro daquele período, para que eu internamente possa pensar se realmente o meu problema é só com o relacionamento. Será que eu, além de eu achar que eu estou bem no financeiro ou no trabalho, eu não poderia ainda estar melhor? Ou será que eu tenho que desconstruir absolutamente tudo para construir de uma forma em que eu chego num ponto onde não existe limite? Porque a consciência do físico, já que ela está ligada ao tempo, o tempo é aquele que põe para nós o passado, o presente e o futuro. O tempo é o maior limite que existe. Ele por si só, ele é algo que não está nas nossas mãos. E esse tempo passa. E de repente, eu tenho uma idade X e eu posso pensar que todos aqueles planos que eu fiz, apesar de serem grandes, pequenos, atendidos ou não atendidos, talvez eles não se concretizaram porque eu coloquei limite. Porque quem faz tudo acontecer sou eu e ninguém mais. Então, quando eu coloco o meu olhar e o meu foco, eu dei o exemplo para vocês sobre filho. Se a pessoa coloca, quando tem um problema, ela coloca o foco dela em cima do problema, ela começa a pensar e a usar de várias alternativas. Nós somos seres muito acomodados. Nós queremos o conforto e o prazer. Aliás, nós fomos criados para querer o conforto e o prazer. Mas, apesar disso fazer parte da nossa natureza, se nós queremos ser esse ser que cada vez se expande, e ao se expandir traz para a sua vida muito mais luz, prazer, sem fim, sem passar pela dor, então nós temos que usar um mapa, um guia para conseguir além de tudo isso. E durante estas semanas que eu falei anteriormente para vocês, esse período de 7, 8 semanas chamado de Shovavim, durante as leituras da Parashá, Shemot, Vaerá, Bo, que é a dessa semana, Bechalar, que vai ser da próxima semana, Yetro e Mishpatim. Enquanto nós estivermos durante essas semanas, o nosso universo está trazendo para nós uma grande possibilidade de transformação. Sair do Egito não é sair da escravidão simplesmente, sair da escravidão de uma terra ou de uma tirania, de um faraó tirano dominador. Sair do Egito é fazer dentro de nós uma transformação interna que permite que eu consiga libertar essas amarras dessa consciência de limitação e restrição que diz para mim que eu não posso ir além, que diz para mim que eu já cheguei até onde eu podia, que diz para mim que os recursos que existem ao redor, de forma física, são limitados, porque realmente de forma física eles são, mas que eu preciso ser muito melhor do que o outro, porque se eu não for melhor do que o outro, aquilo que era para ser meu, ele vai
Ele vai pegar só para ele e vai faltar para mim. Então, eu preciso sair fora dessa consciência da falta. Porque quando eu entendo que foi isso que Abrão Patriarca trouxe para nós, que o nosso Criador, que a luz é infinita, que o que muda o recebimento desse sustento infinito da luz sem fim, o que muda é a forma que eu preparo o meu recipiente, o meu ser, a minha consciência, a forma que eu crio essa nova consciência é o que vai fazer essa luz entrar dentro de mim ou não. Por quê? Qual é a forma que cada um de nós se refere dentro desse relacionamento com esse nosso Deus, com esse nosso Criador ou com a luz? Nós variamos. Muitas vezes nós chamamos o nosso Deus, o nosso Criador, do Deus da justiça, como se ele fosse aquele que iria me castigar quando eu caí, quando eu fiz um erro. Então eu penso que num momento ele pode me punir. Então aí, o Deus da justiça. Eu posso pensar num Deus que às vezes se esquece de mim. Porque eu posso estar fazendo, às vezes, orações e eu peço desesperadamente para ser atendida em questões de saúde, em questões de relacionamento, em questões financeiras, e parece que não acontece nada. E aí eu posso pensar dentro de mim, puxa Deus, por que você está esquecendo de mim? Ou às vezes eu também posso receber milagres e bênçãos e pensar que Deus misericordioso é esse que traz para mim tanta alegria nesse momento. Nós, depois dessa lavagem cerebral que nós passamos, a nossa consciência, ela navega dentro dessas imagens desse Criador. Mas eu, de novo, repito para vocês, aquilo que a Cabala fala. Deus, a consciência do monoteísmo, é única. Esse errado, esse todo, é um. Ele não muda de acordo com a situação. O que muda de acordo com a situação é a minha consciência. Porque todos nós acabam, de certa forma, realizando ações previsíveis. Quem aqui já não passou pela situação de ter amigos, de ter pessoas na sua vida em que acontecem muitas vezes situações, por exemplo, pessoas que têm o hábito de se atrasar, por exemplo. Às vezes quem tem amigas que são pessoas que não conseguem ser pontuais. Ela sempre atrasa, aquela pessoa sempre atrasa. Ela tem lá um padrão. Por que é que ela não consegue sair fora desse padrão? A gente sabe que ela sempre atrasa. Então você já olha, e quando você olha no relógio e vê que ela não conseguiu chegar na hora, você já pensou, puxa vida, mas eu já sabia, né? Que ela ia atrasar. É normal para ela atrasar. Por quê? Porque ela vive dentro de um padrão. Ela pode ser melhor? Pode. Mas o que limita ela ser melhor? Alguma coisa limita ela a ser melhor. O que é que limita ela a ser melhor? É Deus? É o querer e a consciência dela. Até que ela realize que ela quer ser pontual, ela não vai pagar o preço para ser pontual. Porque para poder sair desse Egito e poder sair do limite, todos nós pagamos um preço. Estar aqui agora, juntos, cada um aqui poderia ter uma quantidade imensa de opções
para estar usando do seu tempo. Alguém aqui optou em estar escutando palavras que eu, de novo, digo que eu sou boa repetidora, eu não criei nada disso, eu não criei absolutamente nenhuma palavra. Eu recebi de mestres, recebo, porque eles ficam aqui falando, eu tenho essas vozes que vão falando dentro da minha cabeça, e todo mundo tem. Nós temos mestres terrenos e temos mestres espirituais que, com o tempo, a gente vai tirando essas cascas e a gente escuta, mas todas as pessoas têm possibilidade. E eu agora, neste momento, fiz a minha escolha. Eu quero agora estar aqui com vocês, compartilhando, e eu quero agora sentir essa energia de saber que aqui nós todos somos agentes transformadores e que se alguém aqui, ou que estiver escutando depois essas palavras, resolver que não vai mais ser uma pessoa que atrasa, consiga entender que através de uma mudança de consciência, ela pode não atrasar nunca mais. Da mesma forma que uma pessoa aqui, se ela disser e quiser abraçar essa consciência de sair fora do mundo do limite, sair fora desses padrões robóticos que se apresentam dentro da nossa cabeça, através de plantar uma semente em cada ação, porque nós aqui, como seres humanos, a nossa maior missão é santificar absolutamente todos os momentos da nossa vida. Santificar os nossos momentos não quer dizer que a gente vai largar tudo e vai ficar só rezando, meditando. Santificar todos os momentos é, no momento que você estiver falando com telemarketing, no telefone, que é um teste, um grande teste de paciência. No momento que você está no supermercado fazendo uma compra na fila, entender que se aquela pessoa que está te atendendo te colocar num total estado de estresse, se você estragar todo o seu dia por conta daquela pessoa, você continuou sendo um escravo. No momento que você estava na fila do supermercado, se alguém passou na sua frente, você fez um escândalo, se irritou, se estressou, ficou com ódio daquela pessoa. E quando você chegou na sua casa, você brigou com alguém da sua família por conta daquele estresse que você estava passando, você continua sendo um escravo. Nós todos podemos, não é fácil, a gente paga um preço, mas todos nós podemos sair desse Egito. Na semana passada, nós tivemos na Paraxá Vaerá 7 pragas que representaram para nós esse soco, esse empurrão, essa dor, que muitas vezes a gente precisa receber quando a gente decide fechar os olhos e não enxergar as coisas que estão à nossa volta. Porque independente de conhecer Cabala ou não, existem N caminhos de conhecimento espiritual, até que a gente entenda que existe algo além desta nossa fisicidade. A nossa alma acorda a gente. O Saturno, nós estamos agora novamente no mês de Shevat, com o planeta Saturno sobre nós, que vem e que faz uma reviravolta. É sempre assim, nós vamos estar em evolução, seja pelo amor, quando a gente quer, ou pela dor, quando a gente não quer, e aí vem a trombada. Então, a semana passada foram 7 trombadas. Só que aí a gente vai pensar. Eu questiono vocês.
puxa vida, se Deus ama todos, será que Deus estava feliz de colocar o povo israelita sem ser afetado pelas pragas? E o povo egípcio, coitadinhos, vou acabar com eles. Será que esse é Deus? Será que esse é o nosso Criador? Será que para o nosso Criador é assim que as coisas são? Quem é judeu é bom. Quem não é judeu, dançou. Será que é isso? A gente sabe que não. A gente, aliás, tem certeza que não. Espero que todos tenham certeza que não. O nosso Criador é muito mais do que tudo isso. E agora nessa paraxá, Bo, que diz, traduzindo do hebraico, vem ao faraó. Ao invés de ser, vá ao faraó. É Deus falando com Moisés. Vem ao faraó. E não vá ao faraó. Porque o lógico seria, já que ele está aqui conversando com Moisés, vá ao faraó. Mas ele fala, vem ao faraó. Já trazendo para nós mais uma chave de que quando eu digo vem, estou me referindo a uma dimensão interna, aonde o Criador diz para cada um de nós, aonde está o nosso faraó? O nosso faraó está fora. O nosso faraó é outra pessoa, outra coisa, ou o verdadeiro faraó é algo que está dentro de mim, profundamente. E essas pragas, que eu perguntei para vocês, como é que pode ser praga? Na realidade, se a gente pensar, para uns, praga, mas para outros, milagre. E o que fez ser milagre para uns e ser a praga para o outro? Essa consciência. Simplesmente a consciência. Porque eles estavam fisicamente no mesmo lugar. Então, é a criação de uma nova consciência vai fazer com que eu olhe para esse processo aonde o faraó recebia aquele soco, aquele sofrimento, mas logo em seguida, quando ele pedia para que aquele assunto se restabelecesse, ele era curado. E aí ele esquecia do sofrimento. E aí ele voltava de novo a dizer, não, daqui você não vai sair. O nosso corpo funciona exatamente assim. Muitas vezes nós passamos por doenças, por dificuldades, e naquele momento, ai meu Deus, eu faria qualquer coisa para me livrar disso. Ai meu Deus, eu faço tudo que tiver às minhas mãos. E muitas vezes naquele momento a gente faz. Mas passa um tempo, e novamente, aquilo que está enraizado dentro de nós toma conta, toma da nossa consciência, e a gente para de pensar e questionar. Vamos falar das três pragas ou dos 3 milagres. Eu gosto de pensar que quem já está na consciência da Cabala, ao invés de receber praga, recebe a possibilidade de abrir o portal do milagre dentro de cada uma delas, por poder fazer o questionamento correto. Eu estou aqui me lembrando do Rabino Akiva, que sobreviveu a um... Ele talvez foi conterrâneo a Jesus. Sobreviveu a um grande naufrágio, porque naquela época eles iam de um lugar para o outro de navio. E numa viagem perguntaram para ele como é que ele conseguiu sobreviver. E aí ele falou: quando as ondas vinham muito grandes
eu mergulhava. Quando as ondas eram menores, eu me deixava levar e respirava. E assim eu fui sendo levado. Toda a tripulação, muitos, morreram porque eles queriam lutar contra a correnteza. A gente pode até pensar que o nosso mundo é esse planeta gigante, sem fim, um universo sem fim, e que talvez nós somos aquela grão, eu sempre dou esse exemplo, aquele grão de areia, mas esse universo sem fim é feito de partes. E se cada um fizer uma parte, a gente está colaborando, porque aqueles que estão em volta de nós, mesmo que a gente não mude a consciência naquele momento, porque afinal de contas, gente, nós vamos viver muito ainda, a gente ainda tem muito para aprender. Quem sabe muitas vidas, eu imagino que eu tenho, não sei vocês, mas nós temos um caminho ainda muito longo para ir em frente. Mas por que não transformar esse momento agora no melhor possível? Está nas nossas mãos, não está nas mãos de ninguém mais. Nós podemos fazer como Jesus, de crescer dentro desse espírito, essa iluminação, né? Essa possibilidade de poder entrar dentro de um conhecimento que dá abertura de entender que tudo que a gente enxerga aqui é muito limitado. Mas a gente tem possibilidade de mergulhar no ilimitado, cada vez mais se aproximar e sentir que ele faz parte de cada um de nós. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de poder estar trazendo essas palavras e de, quem sabe, ser como vocês, um canal transformador da sua realidade e do seu mundo.